Oi, meus queridos, tudo bem? Chegou a sexta-feira? Nossa, que delícia! Hoje o que nós temos programado? Ao invés do projeto, a gente vai assistir a contação de histórias, né? Então, vai começar às 4 da tarde, eu também vou assistir. Aí, quando a contação de história acabar, a avó Filomena contar a história, depois eu vou ficar aberta aqui pra gente falar o que achou, se gostou, se curtiu, tá bom? E a aula de artes eu vou passar para vocês agora. Então, vocês vão pegar o caderninho de vocês, igualzinho que eu tenho aqui. Nós fizemos até a página 36, 37, que eu pedi para que vocês aqui desenhassem e aqui recortassem de revistas ou jornais dançarinos, né? Aqui era para vocês desenharem pensando neste quadro do Matisse. Alguma coisa parecida com os dois bailarinos aí, o bailarino e a bailarina, sempre com movimentos muito suaves, muito bonitos, né? Dependendo da dança, é um espetáculo e tanto. Acho que todas as danças são espetáculos, né? Então, hoje a gente vai virar essa página e falar um pouquinho sobre forma em dança. Vejam, ó, estamos no módulo 1, o desenho do ponto à linha. Atividade 7, ó, forma em dança. Olha que bonita essa pintura, gente. Olha o movimento do corpo das bailarinas. A roupa, a suavidade. A gente percebe a suavidade, a leveza. É muito bonito de ver, né? As cores que o pintor utilizou para mostrar bastante suavidade. O movimento das bailarinas, o corpo delas. Olha que bonito. Muito bonito, né, de ver? Compartilhe com os colegas a produção da tarefa de casa. Posicione seu corpo conforme a imagem escolhida e em seguida mostre-a. Aqui propõe o seguinte, que você volte àquela página que você desenhou ou que você achou recorte aqui e faça um movimento parecido com o que aparece na imagem. Por exemplo, se você encontrou uma bailarina nesta posição, você vai lá e faz também. Se você encontrou uma bailarina nesta posição, ó, como se estivesse voando, aí você vai lá e desenha esse voo. Olha só, que elegância. Então aqui, desenha não, né? Fica na frente da imagem, copiando o movimento. Se você tiver, por exemplo, veja se eu consigo fazer, não tenho essa elegância toda, né? Mas se eu fiz alguma coisa parecida com essa bailarina aqui, então o que eu faço? Eu vou até, mexer na minha câmera aqui, eu vou na frente ou perto do meu desenho e faço exatamente o movimento que a bailarina está fazendo, tá? Por quê? O pintor vai muito nos detalhes, ele procura fazer exatamente do jeito que o corpo ficaria, a posição que o corpo ficaria no momento da dança. Ou assim, sim. O bailarino é muito elegante, né? Muito preciso nos movimentos. E ele fica sempre acompanhado com música. A minha blusa estava torta. Então, gente, depois que a gente observa isso, até eu encontrei um outro livro que eu tenho aqui em casa, que se chama A Dança, que foi pintada, essa tela foi pintada por Picasso. Vejam aqui o movimento do corpo da bailarina. Ela sempre aparece com muita elegância e sempre com os braços muito estendidos. E quando, por exemplo, estão sambando também as bailarinas, a gente vê nos desfiles, elas movimentam muito os braços. Então, o movimento do corpo na dança é fundamental. Ele tem a ver com o ritmo, com a emoção que a música está passando. Então, a dança é uma arte, assim como a pintura também é uma arte. Quando ela representa a dança, então, fica um espetáculo maravilhoso, porque você consegue ver a arte da dança e a arte da pintura feita pelo artista, tá? Quando a gente vira a página, a gente vê que eles começam a falar de outro artista, ó. Forma em dança. Eu estou na página 38 ainda, tá, gente? Ó, eu vou ler e vocês observem a pintura enquanto isso. Movimentos e cenas de ensaio de dança foram tema constante nas obras do artista Edgar Degas. Cena de balé de Degas. Isso aqui, gente, era ensaio, hein? Nem era um espetáculo.
Ele estava só retratando, aqui no caso, pintando o momento do ensaio. Quem é Edgar Degas? Ó, tem aqui Edgar Degas, na página 39. Quem foi esse homem? Porque ele já faleceu. Retrato do artista. Edgar Degas nasceu em 1834 em Paris, na França, e morreu em 1917. Ele era apaixonado pela dança e gostava de representar o movimento. Pintou bailarinas em várias situações, vestindo-se, ensaiando, descansando, etc. Inicialmente utilizava tinta a óleo. Quando ficou mais velho, quase cego, passou a usar giz colorido. Quando Degas perdeu totalmente a visão e ficou impossibilitado de pintar, passou a moldá-las, né? Ou modelar, ou esculpir. Vejam aqui uma escultura bailarina de Degas. Olha que legal. Vocês têm aí, eu tenho também. Olha que lindo. Ele já não podia enxergar, mas ele tinha uma sensibilidade, um dos nossos 5 sentidos, né? O tato. E ele conseguia, sem ver, esculpir uma bailarina em movimento. Olha que lindo. Assim que o corpo da bailarina faz. E ele tinha na memória dele esse movimento do corpo, essa postura corporal. Por isso que ele foi modelando, modelando e conseguiu fazer. Muito bonito, gente. Na outra página tem uma proposta para a gente fazer. Preparar uma massa para a gente modelar também. O que vocês acham? Vamos fazer? É hora de ajudar o professor no preparo da massa de modelar. Eu vou fazer aqui em casa, vou mostrar para vocês como que eu faço e vocês vão tentar fazer em casa também, tá? Você vai precisar massa de jornal umedecido, cola branca, talco ou similar, quer dizer, alguma coisa parecida a um pó fininho, e um saco plástico para embalar. Aqui a menina está fazendo, ó. Para dar certo, acrescente o material em pó à massa do jornal picado com água e misture bem. Em seguida, acrescente a cola branca e misture até obter uma massa lisa e macia. Vejam, gente, ó, eu conheço esse material, ele se chama papier mâché e eu vou mostrar para vocês como dá pra gente fazer, ó, com papel higiênico. É melhor porque é mais fácil de preparar, ó. Primeira coisa a fazer, picar bastante o papel, ó. Pica, pica, pica. Pode pegar uma tesoura, pode pegar uma faca. Eu peguei o papel que eu tinha e vamos picar, 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 picar. Acho que eu peguei muito. Vamos fazer um pouquinho para depois eu mostrar para vocês como funciona. Ó, picou, picou, picou. O papel higiênico, vocês sabem que ele é absorvente. Então, ele vai absorver a água com muita facilidade. Depois que ele estiver bem picadinho, a gente vai umedecer, tá? Jogar água. Vou pegar a água lá e vou jogar aqui. As quantidades, pessoal, não aparecem nessa nossa apostila. Então, eu vou jogando, 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 porque não é para encharcar, é para umedecer. Então, ó, vamos jogar. Vejam o que acontece, o papel começa a absorver, ó. Vai ficando bem molhadinho. E aqui diz, acrescente o papel, acrescente o material em pó à massa do jornal picado com água e misture bem. E depois acrescenta a cola. Então, ó, papel, água para umedecer, o pozinho que a gente vai usar pode ser qualquer pó fino, gente. Pode ser talco, mas o talco é caro, né? E pode ser também, vou pôr um pouquinho mais de papel, porque murcha muito. Olha como fica pouquinho. Vou pôr um pouquinho mais de papel. Vai ficar um volume mais ou menos legal para depois a gente modelar. Nós vamos fazer uma escultura aqui, ó. Tô até pensando aqui que eu vou fazer uma bailarina igual a que o Degas fez, acho difícil. Porque eu não sou artista, mas admiro muito a arte. Então, vamos lá. Piquei mais um pouquinho, vou umedecer mais um pouquinho. Se a gente percebe que pôs água demais, a gente espreme bem, ó, e dispensa o que sobrou. Ou coloca mais papel.
Vou colocar um pouquinho mais de papel para não desperdiçar. Aqui embaixo. Até com papel higiênico que é fininho, gente, a gente percebe que ficam uns pelotinhos. Vejam. A gente vai mexendo, 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 ele fica bem umidozinho. Agora que eu já fiz essa etapa, aqui tá dizendo para acrescentar o material em pó. Então eu vou usar, gente, amido de milho, não vou usar talco não. O talco é um pozinho um pouco mais caro, aliás, bem mais caro. Então, se a gente puder optar por um outro tipo de pozinho, melhor, tá? Eu vou usar o amido de milho. Aqui também não diz a quantidade, então eu vou guardar, vou jogar aqui um pouquinho, vou ver o que acontece. Ontem na matemática a gente falou de bolo, né? E hoje eu tô amassando, mas não é para comer. Não é bolo, não é bolinho, é uma massa, começa a ficar pastosa. Vou pôr alguma coisa embaixo aqui para ajudar vocês na visualização, ó. Vejam, ficou melhor, né? Ó, aí a gente vai mexendo, mexendo, mexendo. Vai sentindo os pelotinhos. Os pelotinhos não vão nos ajudar na hora de modelar. Então, amassa bastante para sumirem os pedacinhos. Se você fizer com jornal, vai ficar mais empelotado ainda. Então, o melhor é fazer com papel higiênico. Tá bem molhado ainda. Em seguida, acrescente a cola. Então, primeiro mistura bem. Acho que eu vou colocar um pouquinho mais de amido de milho. Tô sentindo ainda muito úmida. Um pouquinho mais de amido de milho. É claro que os artistas, no caso aqui o Degas, ele para fazer a escultura dele, ele não usou isso, né? Deve ser com algum metal ali aquela escultura dele. Muitos artistas usam mármore, pedra-sabão, ferro, argila. Existem muitos materiais que os artistas usam. Cerâmica. Acho que agora tá bom, ó. Agora que já chegou nesse ponto, ó. Conseguem ver aí, ó? Eu vou colocar a cola. Acrescente o material em pó à massa de jornal picado com água e misture bem. Em seguida, acrescente cola branca e misture até obter uma massa lisa e macia. Acho que eu vou pegar uma colher. Aí eu só coloco a mão na hora que estiver no ponto de modelar. A colher também ajuda a desfazer os gruminhos, as pelotinhas que aparecem. Se a gente estivesse fazendo na escola, né? Nossa, a gente ia estar fazendo uma bagunça bem legal na sala. Um movimento. Ficando, gente, um pouco mais. E depois, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos guardar num saco plástico, que é o que propõe aqui, esperar um pouquinho e depois usar essa massinha para modelar alguma coisa que vocês achem legal. É lógico que tentar fazer uma bailarina seria muito bom, mas é muito difícil, né? Ainda não tá bom. Precisa de um pouco mais de cola. Eu sinto a massa ainda muito úmida. Um pouco mais do amido de milho, para que eu tenha na minha mão um material que eu possa modelar, senão não vai adiantar nada. Sabe quando a gente brinca na escola com argila, que a gente começa a brincar desde a educação infantil? Quando vai na escolinha, no maternal, as escolinhas já deixam a gente modelar com argila, é tão legal. Quando eu era pequena, a gente fazia argila. Pegava terra, misturava com água e ficava brincando de modelar. Era bem gostoso. Tá quase, gente. Um
Então, ó, quando vocês forem fazer, tirem bastante o excesso de água do papel, tá? Porque senão depois demora demais para chegar no ponto da massa que a gente precisa. Depois que a massa chegou no ponto, aqui a recomendação da apostila é que a gente guarde essa massa dentro de um saco plástico para a próxima aula modelar. Então, vamos ver como nós vamos fazer. Eu gostaria de modelar já. O que é que vocês acham? Dá como tarefa para vocês? Eu modelo também e cada um vai mostrar o trabalho que fez? Ó, falta pouco para chegar no ponto de modelar. Na minha opinião, falta um pouquinho mais de amido, porque a massa ainda tá, ó, muito molhada na minha mão. Ela tem que ficar mais seca, como se eu estivesse fazendo alguma coisa mais sequinha, mais fácil de modelar. No desenho, a menina também tá amassando. Vocês viram aí a menina pondo cola? Ó, acho que chegou, ó. Vou recolher toda a massa que ficou aqui no final. Olha que legal, gente. Olha que gostoso. É muito gostosa essa forma de trabalhar com as mãos, ó. Eu ainda vou pôr um pouquinho mais de amido, porque vejam como a minha mão ainda está molhada. Ela tem que ficar bem mais sequinha. Ó, meu amido de milho acabou, vou abrir outro. Não tem problema, eu uso em casa, depois se acabar eu providencio outro. Se fizer com talco também dá, viu, gente? Porque o pozinho do talco é tão fininho quanto o amido de milho. Com farinha também dá certo, só que a farinha não é um pó tão fininho. Então, se você puder fazer com amido de milho, a massa fica melhor. Agora passou. Agora ficou seco demais. Um pouquinho mais de cola. E pronto. Aí eu vou guardar num saco plástico. E depois eu vou fazer um trabalho com ele, com esta massa, com esta massa e mostrar para vocês. É possível que a gente não consiga modelar nada? Ah, é possível. Lembra que a gente viu em matemática ontem? É possível? É provável? É pouco provável? Ou é impossível? Eu acho que acertar o ponto da massa já é uma grande vitória. Ó. A hora que vocês sentirem que a massa de vocês está assim, ó, bem gostosa de trabalhar, ó. Aí, aqui o que diz na apostila, pra gente guardar num saco plástico, ó. Guarde a massa em uma embalagem de plástico bem fechada. Na próxima aula, você vai utilizá-la para modelagem. Aqui, depois, para usar essa massa, o que é recomendado? Ó, eu vou deixar aqui, mas a gente já vai avançar, para que a gente não fique com a massa parada, né? Então, a minha massa vai lá descansar um pouquinho. Vou colocar ela dentro de um pote. Enquanto a gente vê o que é para fazer. Vou guardar aqui no meu pote. Vou fechar bem fechadinho. E vou ver qual é o próximo passo. Depois que a massa estiver pronta, o que a gente vai fazer? Vai modelar qualquer coisa que quiser? Ó, vamos ver o que a apostila sugere pra gente? Um minutinho só que eu tô lavando as mãos, tá, gente? Se estivesse na escola também iria. Iria até o vestiário ali, o banheiro das meninas e lavaria as mãos. Então, mãos lavadas. Vamos continuar a ler aqui na apostila o que dá para fazer, ó. Na página 41, olha, a menina tá dizendo ali, aqui em cima, ó. Guarde a massa em uma embalagem de plástico bem fechada. Na próxima aula você vai utilizá-la. Como? Com o lápis sobre um suporte resistente, faça o contorno no corpo em posição de dança que você escolheu. Ó, por exemplo, aqui tem a criança escolheu esse movimento aqui, tá vendo? Ó, de uma bailarina.
Mas vamos pensar de um jeito, ó, pessoal. Eu acho que a gente poderia fazer um trabalho mais livre aqui. Eu até acredito que vocês vão se sentir muito mais felizes de fazer uma obra de vocês com mais liberdade. A proposta aqui é que você desenhe no papel o que você quer fazer e depois modele em cima do papel. Então, ó, eu vi isso porque eu li na outra página, ó. Aqui tem a recomendação de alguns livros e tem movimento modelado na página 43. Matisse utilizou papéis para produzir a obra dança. Uma folha de papel ocupa 2 dimensões no espaço, altura e largura. Vamos imaginar uma folha nossa aqui do meu caderno, ó, que eu faço as anotações. Aqui tem altura, largura e também tem aqui o que eles chamam de profundidade, né? Mas aqui, ó, altura, largura. Como o prefixo bi indica dualidade e dimensão, se refere à porção de espaço. Podemos dizer que uma folha de papel é um objeto bidimensional, porque ele tem altura e largura. O corpo humano é tridimensional, porque ele tem profundidade. Além da altura e largura, também tem profundidade, o que possibilita sua apreciação sobre vários ângulos. Se eu pegasse aqui, ó, só uma folha, essa folha teria altura e largura. Mas se eu pego um caderno, tem altura, largura e profundidade, certo? Igual o corpo da gente. A gente tem altura, vamos pensar nisso, ó. Altura, largura e profundidade. O espaço que eu tenho dessa parte da frente do meu corpo até a parte de trás. Por isso que ele diz que o corpo humano pode ser visto de vários ângulos, assim, 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 de costas, como qualquer objeto que tem 3 dimensões. Por exemplo, esse potinho que eu guardei, a nossa massa, ó, ele tem altura, largura e profundidade, ele vai profundo. Então, eu posso ver esse material daqui, 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 certo? Quando a gente fala em trabalho de artes, é muito bacana ter esse conhecimento, porque imagine que você vai modelar, você não pode fazer uma coisa chapada, porque a modelagem vai mostrar, por exemplo, se você for fazer, imagine um objeto qualquer, por exemplo, um copo. Então, você não pode fazer um copo assim, né? Pegar uma massa de modelar e fazer um copo assim, fininho, uma espessura assim, baixinha. Não, porque o copo tem a altura dele, tem a largura, que a gente chama de diâmetro, se for um círculo, e também tem a parte de baixo, tem a medida de toda a volta. Então, cada objeto, alguns, tirando esses que são muito chapadinhos, eles têm 3 dimensões e podem ser vistos de vários ângulos. O corpo humano também é tridimensional, além da altura e largura, tem profundidade, o que possibilita sua apreciação sobre vários ângulos. Fique por dentro. O termo dimensão refere-se à porção de espaço ocupado por um objeto. Por isso que é comum a gente falar coisa em 3D. Nossa, tá em 3D. Quer dizer tridimensional. Altura, largura e profundidade. Objeto em 3D. Na página 44, ó, vejam que as crianças estão brincando. Podemos produzir uma peça tridimensional com técnicas e materiais diversos. Agora, você, o artista, vamos recriar uma das imagens bidimensionais do corpo em dança da obra de Matisse na forma tridimensional. Ou seja, aqui propõe que a gente faça aquela bailarina do Matisse, só que modelando. Para fazer essa recriação, utilizaremos como material a massa de papel feita na aula e como técnica a modelagem. No vocabulário artístico, técnica de modelagem é entendida como a ação de criar formas pressionando uma massa maleável. E como que a menina está fazendo? Ó, página 45, vamos ver juntos? Ó. Você vai precisar de um suporte, a massa moldável que a gente fez, cola, instrumentos auxiliares e lixa de água. Para dar certo, passe cola dentro do corpo do desenho. B. Achate a massa na mão e deposite-a aos poucos onde passou a cola. C. Utilize os instrumentos auxiliares para o acabamento.
Quando a modelagem estiver seca, você dará continuidade ao trabalho. Vejam que ela copiou o movimento da bailarina. Gente, eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu pensei em fazer uma coisa mais simples. Vejam que eu pensei em fazer, ó. Vocês fiquem à vontade para fazer o que vocês acharem legal. O que vocês se sentirem seguros para fazer, tá? Ó, eu pensei em pegar uma folha de papel, seguir o que tá falando aí, que é desenhar com cola, ou fazer um traçado e depois cobrir com cola. Então, eu vou pegar meu lápis aqui. Olhando a massa que eu tenho, eu acho que vai dar para fazer, por exemplo, uma coisa mais simples. Um coração, um barco, uma estrela, uma fruta, uma casinha. Eu vou fazer uma estrela. Então, ó, uma estrela de 5 pontas. Uma ponta, 2 pontas, 3 pontas, 4 pontas, 5 pontas. Ó, desenhei a minha estrela na minha folha. Segundo o que a menina tá orientando a gente aqui, ó, passe cola dentro do corpo do desenho. Então, eu vou passar. Depois que eu fizer isso, ó, já passei a cola, eu vou pegar a minha massa. Aqui tá escrito achate a massa na mão e deposite aos poucos onde passou a cola, ó. Até aqui diz que você pode usar algum outro objeto para te ajudar, ó. Minha massinha tá um pouco rachadinha. Não sei se faltou mais amido de milho aqui. Pode ser a cola em todo o espaço ou só na borda, como eu pus. E depois, quando a modelagem estiver seca, você dará continuidade ao trabalho. Que continuidade vai ser aqui? Acho que aqui no caso é pintar, né? Então, achate, aqui tá falando para achatar. Usar um objeto para te ajudar a dar forma. Eu vou pegar um lápis aqui que eu não costumo usar, ou um pauzinho, achei um palitinho de sorvete, ó. Aí, eu vou conseguir deixar a minha estrelinha bem legal. E esperar secar. Por que tem que achatar, gente? Veja, se a gente não achatar, vai ficar cheio de bolha lá embaixo. Aí, a hora que eu tirar o papel, vai ficar todo furado. Então, é importante que a gente achate bastante. Modele para ficar do jeitinho que você quer. E depois, aqui até diz que a gente pode usar lixa depois. Porque a hora que secar, se tiver com onda ou assim com ruguinhas, eu vou poder lixar e deixar a minha estrela bem lisinha. Ó. Deu para entender, gente? Ó. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se quiserem fazer a bailarina, nossa senhora, aí vai ser um sucesso. Mas não se sintam obrigados não, tá, gente? Podem modelar uma boneca, um coração, uma casa, um super-herói, um ET. Olha que loucura! Vocês são os artistas e podem fazer o que vocês quiserem. Vou deixar a minha estrela mais pontudinha. Vejam como ela ficou. Agora eu vou colocar para secar. O papel também tá umedecendo, então tem que pôr rapidamente numa coisa reta embaixo, para não dar problema. Por isso que aqui diz pra gente começar num suporte bem firme. Então, gente, já comecem fazendo em cima de um objeto bem firme, para depois poder levar lá pro quintal ou pra varanda, pro seu jardim, para ele secar. Bem batidinho.
Minha estrelinha aqui vai ter carinha. Vou fazer uma carinha, né? Pronto, gente, ó. Agora eu vou pôr para secar. Vocês vão fazer também essa tarefa e também vão pôr para secar. E na próxima aula a gente vai trabalhar a pintura, tá bom? Porque aqui a sequência do trabalho é essa. Aqui diz, agora você vai lixar, pintar, aí todo mundo vai conseguir terminar e mostrar o trabalho que fez, tá bom? Legal essa aula hoje, hein? Mexemos bastante as mãos. Então, hoje à tarde eu estarei com vocês depois da contação de história da avó Filomena. Eu espero que vocês assistam, que gostem. Vai estar gravado também, tá? Quem não puder assistir na hora, fala, ai que pena, assiste depois. Essa história contada pela avó Filomena vai poder ser vista depois, tá bom? Eu deixo o link para vocês. Mas vamos combinar de assistir? 4 horas da tarde a gente se encontra para assistir e depois que a peça acabar ou a contação de história acabar, a gente se encontra, eu chamo vocês no link, tá bom? Tchau, queridos! Tô com cheiro de farinha na mão, de farinha não de amido. Tchau, gente, até mais tarde, depois da contação, tá? Tchau! Caprichem no trabalho, hein? Quero ver trabalhos de artes bem bonitos. Tchau! Vamos fazer uma exposição depois? Ó, legal. Tchau, tchau.